Você está ouvindo Contos Inesperados. Hoje você vai ouvir Cartas para Marie, uma história de carnaval escrita por Rodrigo Fério e narrado por Marinês Melo. Durante um baile de carnaval de bairro, um garoto de 6 anos desaparece. Sua irmã, última a vê-lo, passa anos tentando esquecer. Mas o tempo não apaga tudo, e quando ela volta ao mesmo baile, descobre segredos que o tempo tentou esconder, mas que nunca pararam de dançar à sua volta. A trilha deste episódio é a marchinha Ó Abre Alas, de Chiquinha Gonzaga, interpretada pelo Trio Capitu, sob licença Creative Commons CC BY. Antes de entrar nesse baile, agarre sua fantasia, porque a folia nem sempre termina em festa. Eu era bem pequena quando a minha mãe me levou para o baile de carnaval do bairro. Eu queria ter ido de sereia, óbvio, mas sobrou só a roupa de fada da minha prima, bem larga. Depois que você esquece a frustração, tudo muda estando num lugar apinhado de crianças para fazer amizade e ficar dançando no meio do salão. Tudo, claro, poderia ser mais divertido se meu irmão, um ano mais novo que eu, não ficasse eventualmente me empurrando e puxando meu cabelo coberto de glitter. Por que meninos como ele tinham esse prazer mórbido em machucar e irritar os outros? Eu bem que podia ter uma irmã. Trocaria ele por uma na hora que me pedissem. Ele logo fez amizade com outros moleques, talvez até piores que eles, e ficavam tocando terror nas outras crianças, empurrando, batendo, xingando. Nenhum adulto fazia nada, e eles aproveitavam o caos da festinha. Eu tentava ignorar as pestes, mas eles não paravam de estragar a nossa diversão. Um tempo depois, percebi que meu irmão estava muito quieto, cochichando com um garoto vestido de pirata, que tinha um chapéu enorme com uma caveira sinistra. Pelo jeito que eles se comportavam, deviam estar armando alguma coisa terrível. E eu fui lá, como uma boa irmã que era, intervir. Mas os dois, ao me ver, saíram correndo de mãos dadas e se camuflaram no meio das outras crianças. Daquele momento em diante, não vi mais nenhum deles. Aliás, nem no final da festa e nem nos dias que se seguiram. Com meu irmão desaparecido, os adultos me faziam perguntas intermináveis, querendo saber como tudo tinha acontecido, insistindo por informações que eu não tinha. Meus pais insistiam que eu não devia ter tirado os olhos dele, e isso virou uma mágoa que perdurou por anos, uma convivência terrível e uma culpa sempre presente. Já faziam 9 anos que meu irmão tinha desaparecido. Anos em que toda a época de carnaval era um luto triste em nossa casa. Eu tinha conhecido Jordan na escola. Ele era bonitinho, engraçado e me fazia muito bem. Fazia muito tempo que eu não conseguia sorrir sem me sentir culpada e por esse motivo não consegui negar seu pedido para ir com ele no bailinho do carnaval. Minha mãe e meu pai me olharam feio do sofá quando me viram sair do quarto fantasiado com uma maquiagem de sereia. Poxa! Deu um trabalhão colar todas aquelas lantejoulas peroladas no meu rosto. Bem que eu podia ganhar um elogiozinho. Mas eu sabia que eles ainda me culpavam pelo desaparecimento do meu irmão. E estavam ainda mais furiosos por eu ousar sair para me divertir num dia que os anos têm sido tão triste. Resolvi não pensar mais nisso. Olhei para frente e saí de casa, sem nem olhar para trás, onde encontrei um sorriso lindo me esperando no portão, com o carro ligado. Então fomos. O lugar estava diferente. Aquela área do Grêmio agora era mais ampla, mais bonita. O escurinho nos cantos do salão eram propositais para os casais darem uns amassos, e eu e meu boizinho ficamos ali, trocando beijos, sem ter olhares acusadores nos censurando. Ele então perguntou se eu queria uma bebida, mais se qualquer coisa, e eu topei. E então pedi que eu esperasse ali no nosso cantinho. Enquanto ele se afastava, deixei minha visão vagar, se perdendo no meio dos dançarinos e das luzes coloridas que piscavam desfocadas, enquanto uma certa melancolia me atravessava de uma forma triste. Será que era certo eu estar ali? Foi então que eu vi o garoto de relance. Mesma roupa de pirata, mesmo chapelão com a caveira que povoava meus sonhos desde aquele dia. Ele conversava com uma outra criança que usava uma máscara de Homem-Aranha e um tênis vermelho e azul, que além de brilhar fosforescente no escuro, piscava enquanto ele pisava no chão.
Fiquei impressionada pela fantasia ser tão parecida com a da criança que vi naquela noite com meu irmão. Num misto de curiosidade e apavoro, resolvi segui-los. O piratinha segurou na mão do outro e foi guiando ele no meio das pessoas, e vi que eles foram até a parte de trás do palco, onde havia um depósito. Fui seguindo de longe, aproveitando o pisca-pisca do tênis do menino para não perder os dois de vista. Logo no fundo do depósito, a luz da lua entrava por uma porta aberta, que dava para os fundos do Grêmio. Saindo de lá, vi os dois correndo e gritei: "Ei, vocês! Esperem aí!" Vi o vulto do pirata virar em minha direção. Apesar de não conseguir enxergar o seu rosto por causa da distância e da escuridão da sua silhueta recortada contra a luz, percebi que ele levava o dedo indicador aos lábios, como para me pedir silêncio. Então ouvi um estalo em minha cabeça e desmaiei. Devo ter ficado muito tempo fora do ar, pois acordei nos braços de Jordan, que me sacudia aflito. Me sentia zonza e demorei um tempo para colocar as ideias em ordem. Estava sentada no sofá da área externa do baile e Jordan parecia desesperado. Ele disse que me encontrou desnorteado no meio do baile. Parecia um zumbi, falando coisas desconexas e com os olhos tão distantes que parecia que eu estava em outro mundo. Só consegui chorar e gaguejar, sem ter coragem de falar o que tinha acontecido. Afinal, nem eu sabia se tinha acontecido mesmo. Nos dias seguintes, surgiram as notícias do menino de 6 anos que tinha desaparecido na festa de carnaval, igual tinha acontecido há 9 anos atrás, com o meu irmão. Meus pais sentiram como se uma ferida tivesse reaberto e me olharam com desprezo, como se a minha ida ao baile tivesse provocado tudo isso. Falar para eles que tinha visto o garoto novamente não ajudaria em nada. Ninguém acreditava em mim. Engoli minha tristeza e tentei não pensar mais nisso, mas as imagens do garoto perturbavam minhas noites de sono. Fiquei obcecada. Comecei a pesquisar nos registros de jornais e sim, de tempos em tempos, uma criança desaparecia durante o carnaval. Sempre crianças de 6 anos em média. Daquele ano em diante, eu fui em todos os bailes e ficava atenta, observando meus arredores, procurando por aquele garoto sinistro. Anos se passaram e nem sombra dele. Tive outros namorados, um relacionamento até duradouro, mas acabava sozinha. Havia algo nos meus temores que só eu entendia, e minha solidão me bastava para enfrentá-los. Foi então que, com 24, após tomar algumas cervejas com os amigos no dia pós-graduação, fomos todos para o bailinho que eu tanto odiava, mas eu não conseguia me afastar. Enquanto a minha amiga rebolava até o chão, vi pelo canto de olho o vulto do piratinho passar flutuando entre as pessoas, quase como um gato silencioso. Era do jeito que eu tinha imaginado então. No intervalo de 9 em 9 anos, esse diabinho vinha fazer uma criança desaparecer. Dessa vez, estava falando com um garoto vestido de fim, de A Hora da Aventura, que tinha acabado de empurrar uma garotinha ruiva. Os dois riam juntos, naquela cumplicidade de quem vai fazer algo errado, muito errado. Por um segundo, tive a impressão que o rosto do garoto havia virado em minha direção e abriu um sorriso muito amplo, cheio de dentes brilhantes, talvez mais dentes do que deveria. Os dois saíram de mãos dadas e eu fui seguindo eles à distância, imaginando que iriam pelo mesmo caminho de 9 anos atrás, e eu não estava errada. Fui seguindo eles mais de longe, dessa vez tendo cuidado de não ser notada, me escondendo atrás de moitas, pedras, pedaços de parede. A lua estava enorme no céu, mas dessa vez conseguia vê-los com clareza. Eles desceram uma pequena colina, e ao me aproximar, vi que o garoto pirata havia sumido, sobrando outro menino que olhava para baixo como em transe. Ele olhava em direção a um buraco no chão, ao sapão aberto de onde emanava uma luz esverdeada sinistra. O menino então pulou para dentro do buraco, sem aviso nenhum. Corri para tentar segurá-lo, mas era tarde demais. Me abaixei. Fiquei olhando para o buraco aberto, que parecia flutuar num mar de nada esverdeado, na esperança de encontrar um jeito de salvá-lo. Então, senti mãozinhas infantis tocarem minhas costas e me empurrarem com uma força sobre-humana para dentro do buraco. Ouvi uma voz meio chiada, algo que seria uma cobra, como se pudesse falar. Vi uma série de luzes passando rapidamente. Senti o ar correndo pelo meu corpo enquanto caía de muito alto, até meu corpo encontrar o chão duro. Num estalo de ossos, eu desmaiei de dor. Acordei numa cama, toda enfaixada, os movimentos bastante limitados. Não sentia dor nenhuma, mas me sentia muito zonza, como se estivesse sob efeito de remédios muito fortes.
Uma senhora muito idosa, de olhar doce, ficou cuidando de mim por um longo tempo. Aparecia, trocava meus curativos, me dava de comer, ficava me observando por um tempo com uma certa ternura. Demorou bastante tempo até que eu me sentisse melhor, a ponto de conseguir levantar da cama. Quando essa senhora apareceu no quarto e me viu de pé, me observou com um misto de felicidade e pena, com aquele olhar tão triste e bondoso. Ela nunca falava nada, só ficava cantarolando melodias que às vezes eu reconhecia sendo alguma marchinha de carnaval que tocava muito nos bailes desde sempre. Ela se aproximou de mim e, tirando do seu pescoço uma correntinha com uma chave pequenina e colocando no meu, enquanto me dava um beijo no rosto e deixava uma lágrima pequenina escorrer pela bochecha. Tomou minha mão e me guiou para fora do quarto. E ao sair, fiquei atônita ao perceber numa sala mais ampla onde haviam várias crianças de uns 6 anos com fantasias desgastadas de carnaval. Todas elas tinham um borrão onde deveria ser seus olhos e narizes, como se uma sombra negra tivesse sobre seus rostos, mas suas bocas eram compridas e sorridentes, cheias de dentes. Todas as crianças foram até a senhora. 2 delas pegaram sua mão e foram guiando ela pelo aposento, acompanhadas as outras restantes através de uma porta, de onde ela nunca mais voltou. Um tempo depois, voltaram pelo mesmo caminho, vieram até mim e começaram a me tocar ternamente, fazendo carinho no meu rosto, no meu cabelo e minhas mãos. Então um dos garotos me chamou de mãe, seguido pelo outro, e todos então continuaram assim. Isso foi de uma forma macabra, emocionante, pois senti uma ternura no fundo do meu coração e uma vontade real de querer cuidar delas. Elas me levaram até uma pequena sala numa porta lateral. Uma sala simples, que tinha uma parede cheia de prateleiras com potes de líquido amarelado, alguns vazios e outros com algo desconhecido que pareciam pedaços de algo escuros, a mãe de uma ameixa. Havia uma lareira com fogo aceso e atiçadores em brasa no meio das chamas. Havia também uma mesa com uma tesoura muito grande sobre ela e uma única poltrona que parecia confortável em frente. As crianças me guiaram até a poltrona, onde eu sentei. Uma delas pegou a tesoura, a outra pegou um dos atiçadores em brasa e ficou ao lado dela. Uma outra empurrou minha cabeça delicadamente até a mesa, e a outra segurou meu maxilar com força tão grande que me tornaria impossível tentar fechá-la, mas de alguma forma eu estava em paz. Eu sabia que ia acontecer, e de alguma forma insana isso fazia sentido para mim, e eu já tinha aceitado a ideia resignada. Apesar de não poder mais falar, eu conseguia cantarolar enquanto fazia minhas tarefas, e isso me enchia de alegria. Sabia que essas crianças não eram mais pessoas, eram invólucros de carne, com alguma outra coisa dentro, algo mais antigo do que eu imaginava, mas algo de que eu tinha sido incumbida de tomar conta. Entre eles, eu havia visto o que devia ter sido meu irmão. Reconheci pela fantasia que ele tinha usado naquele dia tão fatídico. Abracei-o várias vezes, caindo num choro feito de gemidos, por ter de mim aquele pedacinho da minha família, mesmo que naquele corpo não sobrasse mais nada do meu irmão. Mas logo isso ficou para trás, e de qualquer forma, chorar era perigoso. Eles não gostam quando eu choro. Eles não gostam de muita coisa. Meu quarto era o único lugar em que eu podia ficar sozinha durante o que eu acredito ser a noite, já que nesse lugar cavernoso não entra luz externa de forma alguma, apenas o brilho esverdeado das paredes de pedra medonha, ou uma luz amarelada das lareiras e tochas que estão espalhadas por alguns cômodos. Um dia, enquanto eu limpava o lugar, encontrei sob a cama uma caixa de madeira muito bonita, esculpida com pequenos detalhes de flores e borboletas. Ela tinha uma pequena fechadura, que logo percebi ser do tamanho da chave que eu havia ganhado da senhora, e levava numa corrente ao redor do meu pescoço. Dentro dela haviam alguns lápis, um apontador e algumas folhas, algumas em branco e outras cheias de coisas escritas com letras diferentes. Eram cartas de outras pessoas que estiveram aqui antes de mim, onde contavam suas vidas, seus desejos, seus erros. Pessoas que cuidaram dessas crianças por um longo tempo, até que outra pessoa aparecesse para substituí-la no momento certo. Nós, as cuidadoras, ao contrário dessas criaturas, nós envelhecíamos,
nós enfraquecíamos, mas esses monstros pareciam se fortalecer mais e mais a cada dia. Uma das cartas que encontrei era da senhorinha que cuidou de mim com tanto carinho. Agora eu podia entender aquele olhar, aquela ternura. Eu vinha percebendo que minhas lembranças da minha vida antes desse inferno estavam se esvaindo, pouco a pouco, e eu precisava gravá-las antes que se perdessem. Então, pegando uma folha nova, comecei a escrever uma nova carta, uma que pudesse ler eventualmente para não esquecer de quem eu era. Isso se eu não me confundir e acreditar que sou qualquer outra das pessoas das cartas. Mas ao menos vou poder sentir que eu já fui alguém. Se você está lendo isso, provavelmente encontrou essa carta junto com as outras, dentro da caixinha de madeira depois que eu entreguei essa chave para você. Só posso dizer, sinto muito. Espero que fique bem, na medida do possível. Marie.